Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a Prova Paraná segunda edição de 2022, tá? Então nós vamos resolver todas as questões aqui, elas são mais voltadas para geometria espacial, é do terceiro ano de ensino médio. Então a primeira questão estava assim: Jonatas tem uma lanchonete e está investindo nas entregas em domicílio. Para fechar as embalagens de entrega, ele encomendou 200 unidades de adesivos circulares personalizados a uma gráfica. Observe na figura abaixo a representação do adesivo encomendado por Jonatas com a medida do diâmetro indicado. Então, esse daqui é o adesivo encomendado por ele. Tá escrito aqui, né? Bom apetite, obrigado pela preferência. E ele tem 6 centímetros de diâmetro. E ele tem um dado aqui, ó, considere π igual a 3. A gráfica contratada para produzir essa encomenda cobrou 3 centavos por centímetros quadrados de papel adesivo impresso. Qual foi o valor total em reais que Jonatas pagou para essa gráfica para produzir seus 200 adesivos? Então, primeiramente, se ele está aqui dando o valor por centímetros quadrados, eu preciso saber a área dessa nossa etiquetinha aqui, tá? Então, como é que eu vou saber a área? A figura geométrica aqui é um círculo. Então, é só fazer a área do círculo. Como que eu faço a área do círculo? Então, a área do círculo é igual a π vezes r, que é o raio, elevado ao quadrado. Essa aqui é a equação que a gente faz para achar a área do círculo. Se o diâmetro, que é o valor total aqui, é 6 centímetros, o raio, que é metade do diâmetro, vai ser 3. Então, a gente substituindo os valores do π e do raio, o π, o exercício pediu para usar como 3, e o raio, nesse caso, também é 3. Resolve a primeira potenciação. Então, 3 vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, a medida da área vai dar 27 centímetros quadrados. Tá, essa daqui é a área para uma etiqueta, mas o exercício quer 200 etiquetas, tá? E cada etiqueta custa 3 centavos. Então, eu posso fazer o 27 vezes o 3 centavos e depois multiplicar pelo 200. Ou multiplicar primeiro por 200, depois por 3 centavos, vai dar no mesmo. Vou fazer assim primeiro, então, o 27, que é a área aqui de uma etiqueta, vezes os 3 centavos, tá? Pra gente saber que era 3 centavos por centímetro quadrado, não por etiqueta, pra gente saber o valor de uma etiqueta. Fazendo essa conta de vezes aqui, essa multiplicação, eu vou ter 0,81, ou seja, 81 centavos. Então, esse daqui é o preço por etiqueta. Só que o exercício, ele já falou que ele quer 200 adesivos, 200 etiquetas ali. Então, eu pego esse 81 centavos e multiplico por 200. Que eu vou ter R$162. Essa é a nossa resposta da primeira, alternativa D de dado. Ok? Agora o exercício número 2 fala assim: para servir suco aos convidados de uma festa, serão utilizados 3 recipientes iguais. Cada um desses recipientes contém um compartimento com o formato de um cilindro circular reto, onde o suco é armazenado. No desenho abaixo está representado um desses recipientes e as medidas internas do diâmetro e da altura do seu compartimento. Então, aqui a gente tem aquelas suqueiras, ó, formato cilíndrico, 20 centímetros de diâmetro e 40 centímetros de altura. E ele deu aqui um dado que o π é igual a 3,14. Ele fala: quantos centímetros cúbicos de suco, no máximo, podem ser armazenados nesses 3 recipientes ao mesmo tempo? Ele quer saber quantos centímetros cúbicos que vai aqui dentro. Então, ele está falando sobre o volume. Ele está falando do volume de um cilindro. Então, como que eu calculo o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é a área da base vezes a medida da altura. Nesse caso aqui, a base, nós estamos falando de um cilindro. A base é um círculo. Então, para eu calcular a área da base, eu vou fazer aqui do lado. Pode fazer aqui junto também, mas eu gosto de fazer sempre separado para todo mundo conseguir visualizar bem. A área da base é π vezes r ao quadrado, porque a base é um círculo. Essa aqui é a fórmula da área de um círculo. O π é para usar como 3,14. E a medida do raio, se o diâmetro é 20, o raio vai ser 10 ao quadrado.
Lembrando, então, que a gente resolve primeiro a potenciação, 10 ao quadrado, 100. A área da base, 3,14 vezes 100, 314 centímetros quadrados. Achando a área da base, agora eu volto aqui no meu volume, área da base 314, e a altura, o exercício nos deu que era 40. Multiplicando, eu vou ter 12.560. Agora, centímetros cúbicos. Mas lembrando que esse valor aqui é para um recipiente. E o exercício falou que ele quer dos 3 recipientes. Então, não pode esquecer desse detalhe, tá? Então, eu pego esse valor do volume de um recipiente e multiplico por 3. Achando, assim, o total dos 3 recipientes, que é 37.680 centímetros cúbicos. Como o exercício pedia exatamente em centímetros cúbicos, achamos a resposta, que é a letra C. Ok? Vamos continuando, que tem bastante ainda pela frente. A número 3. Número 3 fala assim: Ludmila é artesã e realizou a customização de algumas luminárias. Cada uma delas tem o formato de um cone reto e foi revestida com um tipo de tecido translúcido, que cobriu toda a superfície lateral desse cone, sem sobreposição de tecido. Uma dessas luminárias está representada na figura abaixo, com a indicação das medidas da geratriz e do diâmetro da base. Quantos centímetros quadrados desse tecido translúcido foram utilizados, no mínimo, para revestir cada uma dessas luminárias? Então, ele está pedindo para revestir a superfície lateral. Então, a base a gente não vai revestir. É um cone, então eu preciso da área lateral de um cone. Como que eu calculo a área lateral de um cone? Então, a área lateral, lembrando mais uma vez que a figura é um cone, a fórmula é π vezes R vezes G. Lembrando que G é a geratriz, é essa medida aqui, ó, que sai do vértice e vai até a circunferência. Então, a minha área lateral, o π ele pediu para usar como 3. Então, é 3 vezes. O raio, eu tenho o meu diâmetro. Diâmetro é a medida total, 24. Então, metade, 12, vezes o G, que já deu aqui o exercício, que é 37. Então, a minha área lateral é só fazer a multiplicação, que dá 1.332 centímetros quadrados, porque é a área. Alternativa B, bem fácil essa, né? Agora, a número 4. 4 fala assim: Fabiane, nos seus momentos de lazer, gosta de lidar com jardinagem. Para plantar um determinado tipo de flor, ela comprou um vaso na forma cilíndrica com as dimensões da figura abaixo. Então, aqui nós temos a dimensão, ó, 16 de diâmetro, 30 de altura e o dado 3, o π como 3,1. O exercício continua aqui na outra folha. Fala assim: ela irá cobrir a área lateral desse vaso com uma rede de juta. A área mínima de rede de juta utilizada será D. Então, ele está falando novamente, ó, cobrir a lateral. Então, a gente precisa da área lateral. Só que agora a nossa figura é um cilindro, não é mais um cone. Então, eu preciso da área lateral do cilindro. Como eu calculo a área lateral do cilindro? Então, é 2πr vezes H. Essa é a área lateral do cilindro. Então, a área lateral, 2 vezes o π ele pediu para usar como 3,1, vezes o raio, se o diâmetro é 16, o raio é metade, que é 8, vezes a altura, que é 30. A área lateral, fazendo toda a multiplicação, 1.488 centímetros quadrados. Aqui ele tá com casa decimal, mas é a mesma coisa, ó, 1.488, 1.488,0 no caso, a letra C. Ok? Agora, número 5. Número 5 diz assim: Luciana produz sombrinhas maciças de chocolate em formato de cone circular reto para vender. Na figura abaixo está representada essa sombrinha com algumas de suas dimensões indicadas, e em cinza a parte maciça de chocolate. Então, aqui é a parte que vai de chocolate, né?
que é só o cabinho. Então, o diâmetro é 1,8 centímetros e a altura desse cone, 8. E ele pediu para usar o pi como 3. Qual é a quantidade mínima de chocolate que a Luciana utiliza para produzir uma dessas sombrinhas? Então, ele quer saber a quantidade de chocolate. Então, isso é o quê? Isso é volume. Então, eu preciso calcular o volume desse meu cone. Então, vamos lá. O volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Essa é a fórmula do volume do cone. A área da base eu vou fazer separada aqui. A base desse cone, que figura geométrica que é? É um círculo. Então, nada mais é do que a área do círculo. Pi r ao quadrado. A área da base igual. Ele pediu para usar o pi como 3. Então, a gente vai usar 3 vezes. O raio, lembrando que o diâmetro é 1,8. Então, o raio vai ser 0,9 ao quadrado. Mais uma vez, lembrando que primeiro se resolve a potenciação. 0,9 ao quadrado é 0,9 vezes 0,9, que dá 0,81. Só multiplicar por 3, que vai me dar 2,43 centímetros quadrados. Então, achamos a área da base, mas eu queria o volume, lembram? Então, a gente volta aqui com esse 2,43, coloca no lugar da área da base, completa com a altura que era 8, dividido por 3, que já é da fórmula. Então, aqui a multiplicação dá 19,44, dividido por 3, achamos que o volume é 6,48 centímetros cúbicos. Ou seja, esse é o tanto de chocolate mínimo para ela fazer uma dessas sombrinhas. Então, alternativa A. Vamos continuando, então. Agora o 6. 6 fala assim. Para reformar uma peça de roupa, uma costureira utilizou um retalho de tecido com 20 centímetros quadrados. Desse retalho, ela recortou um triângulo, cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. Então, ela recortou esse triângulo aqui do retalho que tinha 20 centímetros quadrados. Quantos centímetros quadrados restaram do retalho de tecido que essa costureira utilizou? Então, para eu saber o tanto que restou, eu preciso saber qual que é a área desse triângulo que ela cortou. Então, eu preciso fazer a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É o valor da base vezes o valor da altura dividido por 2. Então, a área igual. Nesse caso, a base pode ser o 2 aqui, ó. Então, 2 vezes a altura. Como é um triângulo retângulo, a altura já tá aqui, ó, né? Que a altura sempre tem que fazer 90 graus. Altura 4, dividido por 2. 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4. Então, eu tenho 4 centímetros quadrados, essa área desse triângulo aqui. Mas ele quer saber o tanto que sobrou de tecido. Se o total era 20 e ela recortou aqui 4, então como é que eu vou descobrir? É só fazer 20 menos 4. No caso, 16 centímetros quadrados. Isso foi o que restou do tecido, letra C. Vamos para 7 lá. 7 fala assim. Para receber um casal de golfinhos, um parque aquático irá construir um aquário com o formato de um cilindro reto com as dimensões internas apresentadas na imagem a seguir. Agora ele deu o raio mesmo, ó. 20 centímetros, que é só do centro até a borda da circunferência aqui. Então, 20 metros, aliás, e 6 metros de altura. A quantidade mínima de água em metros cúbicos necessária para encher completamente esse aquário é... Se ele está dando metros cúbicos, ele está pedindo para encher, então são indícios que eu quero o volume. E vocês perceberam que ele não deu a informação do pi, mas se eu observar aqui nas alternativas, o pi continua aqui. Então, eu não irei substituir o valor do pi. Tá? Então, ele quer o volume desse cilindro. Então, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Lembrando mais uma vez que a área da base, o que que é? A base é um círculo. Então, é π vezes r ao quadrado. A área da base igual. O π, como eu falei, nós não iremos substituir, vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Fazendo 20 ao quadrado, já vou passar para frente do π. 20 ao quadrado, 400. Em função de π. Então, 400 π metros quadrados. Achamos a área da base.
com a área da base, eu consigo fazer o volume, que é o que eu queria anteriormente. Então, no lugar da área da base, 400π vezes a altura. A altura é 6 metros. 400 vezes 6, eu tenho um total de 2.400π metros cúbicos. Esse é o volume desse aquário aqui. Então, é a letra E. Ok? Agora, um sobre esfera. A gente não fez nenhum ainda sobre esfera. Ele fala assim: um tanque de combustível possui a forma de uma esfera de diâmetro 3,6 metros. Tá bem apagadinho aqui na imagem, mas aqui é 3,6, tá? Aqui em cima também. E ele fala: considere π igual a 3. Desprezando a espessura do tanque, a quantidade de metal necessária para construir esse tanque esférico é. Então, o que ele está pedindo aqui? Essa 8, então, ele está pedindo a área dessa superfície esférica aqui, porque ele quer saber a quantidade de metal. Como ele não é maciço, a gente quer a área da superfície esférica. Como é uma esfera, então, a área da superfície esférica é 4πr². Eu tenho o valor do π, consigo o valor do raio, né, se eu tenho do diâmetro, então, aplicação bem básica aqui. Então, a área vai ficar 4 vezes 3 vezes, se o diâmetro é 3,6, o raio vai ser 1,8 ao quadrado, tá? Você pode multiplicar aqui, se quiser, já o 4 pelo 3, que dá 12, e resolver a potenciação. Dá 3,24. O que não pode é fazer o 3 vezes 1,8, se o 1,8 ainda está em potência, tá? Mas aqui eu posso multiplicar. Então, eu multipliquei isso aqui e aqui resolvi a potenciação. Agora, resolve a última multiplicação. Então, dá 38,88 metros quadrados. Essa é a área da superfície esférica. Aqui também tá com uma casa decimal a mais, ó. Mas é a mesma coisa, ó. 38,88, só tô completando com um zero no final. Lembrando que quando o número é decimal, a gente pode acrescentar quantos zeros forem necessários após a vírgula. Agora vamos para o 9 de pirâmide. Ele fala assim: Sérgio tem uma pirâmide reta de base quadrada feita com argila. Ele irá cobrir toda a superfície dessa pirâmide com um adesivo reflexivo. Observe na figura abaixo algumas medidas dessa pirâmide. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ele diz assim, ó: 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, e aqui é 10, tá? Que no caso seria a altura aqui, não a altura da pirâmide, a altura aqui de uma das faces, no caso, o apótema aqui dessa pirâmide. Vamos lá, então. Ele fala assim: com base nessa figura, quantos centímetros quadrados de adesivo reflexivo, no mínimo, Sérgio utilizará para cobrir toda a superfície dessa pirâmide? Quando ele fala toda a superfície, está incluindo a base também. Então, o que eu preciso? Eu preciso da área total. Então, o que seria a área total de uma pirâmide? Vou colocar assim, área total. A área total seria a área da base mais a área da base, que seria um quadrado, mais a área lateral. Então, vamos começar pela base. Vou fazer aqui embaixo. A área da base, tem que olhar que figura geométrica que é a base. Ele diz aqui que é uma base quadrada. Então, a base é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Pode ser lado vezes lado, L ao quadrado, né? Lado ao quadrado, base vezes altura, como você preferir. Eu vou colocar lado vezes lado, que é 6 vezes 6. Então, a minha área da base, eu tenho 36 centímetros quadrados. Beleza. Para fazer a área lateral, eu começo calculando a área de uma dessas faces aqui. Como é que calcula a área de uma das faces? A face aqui é um triângulo. Então, para calcular a área desse triângulo, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a área da base, a medida da base, vezes a medida da altura, dividido por 2. É a área de um triângulo. Então, é base vezes a altura, dividido por 2. Lembrando que esse é o início da área lateral, né? Eu gosto de começar assim. Então, a base aqui, no caso, é 6. A altura, que é aqui, o apótema dessa pirâmide aqui é 10. Dividido por 2. A área lateral vai ficar igual
6 vezes 10, 60. Dividido por 2, eu tenho 30. Só que esse 30 é de uma face e ela tem 4. Então, eu não posso esquecer de multiplicar por 4. Tá? A gente sempre multiplica aqui na pirâmide pelo total de faces laterais que ela tem. Nesse caso, como ela tem 4, eu multiplico por 4. Então, a área lateral total é 120 centímetros quadrados. Então, eu tenho a área da base e tenho a área lateral. Consigo calcular a área total. Vamos voltar lá, então. Então, a área total vai ser a área da base, que é 36, mais a área lateral, que é 120. 36 mais 120, 156 centímetros quadrados, que é a alternativa C. Ok? Agora, vamos para mais um. Esse aqui diz assim: em um restaurante, Lauro vende um creme especial que é servido em uma taça. Nessa taça, cujo formato interno do bojo é de um cone circular reto, esse creme é despejado até a metade da altura desse bojo. A figura abaixo representa essa taça com as medidas de raio e altura do creme que foi despejado nesse bojo. E ele deu informação aqui que o pi é igual a 3 e a altura aqui no caso do creme é 4 e o raio 3. Qual é a quantidade em centímetros cúbicos de creme especial servido nessa taça? Então, se ele quer saber a quantidade do creme, ele quer saber o volume desse creme aqui. Então, lembrando que a gente tá falando de cone, então é o volume do cone. Então, é a área da base vezes a medida da altura dividido por 3. Novamente, então, a área da base, que figura aqui a base. Lembrando que tá invertido aqui, né? A base é aqui, ó. Que figura aqui a base? É um círculo, então é pi r ao quadrado. A área da base, o pi é para usar como 3, o raio ele já deu ali 3 também. Lembrando, mais uma vez, resolve a potenciação primeiro. 3 ao quadrado, 9, 3 vezes 9, 27. Então, eu tenho 27 centímetros quadrados, essa é a área da base. Voltando aqui no volume, então, 27 vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Aqui tanto faz, se você multiplica primeiro ou divide primeiro, aqui tá, o resultado vai dar o mesmo. Então, você pode fazer, ó, 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 4, 36. Ou fazer primeiro a multiplicação, que vai dar 108, dividido por 3, 36, do mesmo jeito. Centímetros cúbicos, volume. Então, deu 36 centímetros cúbicos, que é a letra B. Agora, número 11. Para fazer uma mesa, Maurício comprou um pedaço de vidro e um suporte em uma vidraçaria. Esse pedaço de vidro tinha o formato de um retângulo, cuja medida da altura é 0,5 metros e do comprimento é 1,2 metros. O preço do metro quadrado desse vidro era R$100 e o suporte custou R$20. Quantos reais Maurício gastou ao todo com a compra desses materiais? Então, primeiro de tudo, eu preciso saber a área dessa parte retangular aqui, né? Porque o suporte custou R$20 fixo. A parte ali do retângulo que é por metro quadrado. Então, eu vou fazer, ó. Se é 0,5 a altura e 1,2 o comprimento, é só eu fazer essa área desse retângulo. Então, a área de um retângulo, como é que eu faço? Base vezes altura, que é comprimento e altura, mesma coisa. No caso, a base aqui seria o meu comprimento, 1,2, e a altura, 0,5. Então, 1,2 vezes 0,5 vai dar 0,6 metros quadrados. Então, essa é a área da parte retangular da mesa. Como é que eu vou saber o valor, então? Tem que fazer o 0,6, que foi a metragem, vezes o tanto que é por metro quadrado, que é R$100. Isso vai me dar o preço de 60. Então, a parte do retângulo da mesa custou 60. Como ele tinha pago 20 também no suporte, 60 mais 20, R$80. Esse é o tanto que ele gastou para fazer essa mesa, letra B. Bem tranquila essa, né? Agora, vamos para 12. A 12 fala assim: observe na figura abaixo um sólido geométrico cujas bases são paralelas e não congruentes. As bases são paralelas, mas não são congruentes, ou seja, não são iguais. O nome desse sólido geométrico é cilindro,
Não, né? Cilindro tem que ter a base circular. Pirâmide. Não, a pirâmide tinha que ter o biquinho lá em cima, né? Um único vértice. Prisma. Prisma também não pode porque as bases não são congruentes. O prisma tem que ser congruentes. Tronco de cone. Tronco de cone é quando a gente corta, como se fosse a parte de cima, o bico do cone. Só que daí a base tinha que ser um círculo, então não é. E tronco de pirâmide é a mesma coisa, quando eu corto o bico da pirâmide. Então, essa é a opção correta. Letra E, tronco de pirâmide. Vamos lá para 13. A 13 fala assim: um reservatório em formato cilíndrico terá toda a sua superfície interna revestida por um material emborrachado de espessura desprezível. Esse reservatório possui 2 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Qual é a medida da superfície interna desse container que será revestida com esse material emborrachado? Então, vamos lá. Ele falou aqui que é cilíndrico, tá? E tem 2 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Ele tá querendo saber o quê? A superfície interna desse container será revestida com material emborrachado. Então, toda a superfície, tá? Então, a gente precisa do quê? Dessa área total. Como que eu faço a área total de um cilindro? A área total do cilindro é 2 vezes a área da base, porque são sempre 2 bases, mais a área lateral. Então, vamos começar lá fazendo a área da base. Como é que eu calculo a área da base? Então, a área da base, lembrando mais uma vez que o cilindro, a base dele é um círculo, então é πr ao quadrado. A área da base, o π é para usar como 3. O raio, nesse caso, ele diz 4 de diâmetro, então o raio é 2 ao quadrado. A área da base igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4. A área da base eu tenho de 12 metros quadrados. Achamos já a área da base, falta achar a área lateral. Então, para achar a área lateral, como é que calcula a área lateral? Lembrando que é um cilindro. É 2πr vezes h. Vamos ver se a gente tem todas as informações. 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que também é 2. Multiplicando tudo, para a área lateral, eu tenho 24 metros quadrados. Então, tendo a área da base e a área lateral, consigo calcular a área total. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 12, mais a área lateral, que é 24. Então, ele vai ficar 2 vezes 12, 24, mais 24. Eu tenho uma área total de 48 metros quadrados. Então, essa vai ser toda a parte emborrachada. Agora, vamos continuando aqui para 14. Um joalheiro recebeu uma encomenda para fabricar 2 pares de brincos maciços de prata. Cada um desses brincos possui o formato de um cone com 3 centímetros de altura e base 1 centímetro de diâmetro. Qual é a medida mínima em centímetros cúbicos do volume de prata que será utilizado para produzir esses 2 pares de brincos? Então, ele está falando aqui que o formato desse brinco é um cone. Então, eu preciso do volume do cone. Então, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, preciso da base aqui. A base dele é um círculo, né? Então, é πr ao quadrado. A área da base, o π ele pediu para usar como 3. O raio, ele deu 1 centímetro de diâmetro, então é 0,5, né, de raio. A área da base, 3 vezes 0,5 ao quadrado, 0,25. Vezes 3, 0,75 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Volto aqui, coloco no lugar da área da base. A altura, ele disse que era 3, dividido por 3. Dá para simplificar, né, esse 3 com esse 3 aqui. Então, o meu volume deu 0,75 centímetros cúbicos. Só que esse volume é de um brinco. E ele deu 2 pares de brinco. Em 2 pares de brinco, eu tenho 4 brincos, né? Porque um par tem 2 brincos. Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 4.
0,75 vezes 4, eu tenho 3 centímetros cúbicos. Então, essa é a quantidade de prata aqui que será necessária. Lembrando que ela tá com casos decimais aqui, ó, mas a gente já sabe que pode ser só assim mesmo. Então, vamos lá para 15. A 15 fala assim: o desenho abaixo apresenta as medidas de uma embalagem de papelão em formato de cone reto, utilizada para armazenar docinhos. Aqui nós temos o desenho, o valor do pi, qual é a quantidade de papelão necessária para a confecção dessa embalagem? Então, vamos lá. Como é uma embalagem, então a gente vai precisar como se fosse a área total aqui dessa minha embalagem. Então, a área total, vou colocar aqui, de um cone, como é que eu faço a área total de um cone? É a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. Começando a ver se a gente consegue calcular a área da base. Então, mais uma vez, a área da base de um cone é um círculo. Então, é π vezes r ao quadrado. A área da base, o π vale 3. O raio é 12 ao quadrado. A área da base vai ficar 3 vezes 12 ao quadrado, 144. A minha área da base, eu tenho que dar 432 centímetros quadrados. Beleza, calculei a área da base. Mas ele precisa da área lateral também. E como é que eu calculo a área lateral? Vamos fazer aqui embaixo. A área lateral de um cone, ela é π vezes r vezes g. O que é o g? O g é a nossa geratriz, que é essa medida aqui, ó, que eu não tenho no caso. Ainda não tenho a minha geratriz. Eu tenho o valor do raio e tenho o valor da altura. A minha geratriz que fica aqui, ó, eu ainda não sei o valor dela. Mas vocês viram que ele forma aqui um triângulo retângulo. Então, eu consigo descobrir essa geratriz através do Teorema de Pitágoras. Vou fazer aqui do lado. Então, vai ficar, ó, o g ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. G ao quadrado vai ficar lá 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. E aqui 144. Vai passar em forma de raiz, já vou passar somando aqui, que vai dar 400, né? Raiz quadrada de 400, 20. Descobrimos, então, que a nossa geratriz mede 20 centímetros. Então, com a geratriz, agora eu consigo calcular a lateral. Então, a área lateral vai ser 3, que tá o valor do π, vezes o raio, que é 12, vezes a geratriz, que é 20. Então, vamos lá agora. A área lateral, fazendo toda essa multiplicação, 720 centímetros quadrados. Achando a área lateral, agora eu consigo fazer a minha área total aqui. Então, a minha área total é igual à área da base, que nós já descobrimos, que é 432, mais a área lateral, que é 720. Então, a minha área total vai dar 1.152 centímetros quadrados. Tá? Então, essa é a alternativa D, 1.152. Agora, a próxima, ela fala assim: observe a seguir a planta baixa da sala do apartamento de Catarina, cujo formato é composto pela juntaposição de duas superfícies retangulares. Justaposição é quando como se estivesse juntando duas figuras geométricas aqui. Se eu continuasse essa linha reta aqui, ó, ele formaria um quadrado e um retângulo, tá? Ele fala assim, qual é a área da sala do apartamento de Catarina? Então, ele quer saber a área dessa figura formada. Então, aqui, ó, se eu passasse reto, aqui ficaria um quadrado, 3 por 3, e aqui um retângulo, 7 por 2. Então, é só fazer essas duas áreas e juntá-las. Então, vou fazer aqui como se fosse área 1. E eu tô fazendo assim, ó, como se estivesse dividindo aqui essa sala ao meio. Então, aqui eu vou fazer como se fosse a área 1 e aqui como se fosse a área 2. Então, a área 1 é um quadrado. Então, a área do quadrado, lado vezes lado, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 metros quadrados. E a minha área 2
que seria essa outra parte da sala, seria um retângulo, base vezes altura, no caso, 2 vezes 7. Na área 2, eu tenho 14 metros quadrados. Como ele quer saber a área total, é só eu pegar esses dois valores aqui e somar. Então, 9 mais 14, eu tenho 23 metros quadrados, que é a alternativa B. Essa é a área total aqui da sala. Agora, 17, fala assim. Luane encheu completamente com suco um copo inicialmente vazio. A superfície interna desse copo tem o formato de um cone circular reto, cujas medidas internas do diâmetro e da altura estão apresentadas na figura abaixo. Então, aqui tá meio apagadinho também, mas aqui é 12 e aqui o diâmetro é 10. E ele deu uma informação aqui, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico e que o π é igual a 3. Qual é a quantidade de suco em ml contida nesse copo? Então, como ele quer a quantidade de suco, ele está querendo volume. Eu inicialmente vou achar em centímetros cúbicos, né? Que é a mesma relação aqui para ml. Então, ele quer o volume desse cone. Como que eu calculo o volume de um cone? A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, então, olha lá para a base da figura. A base da figura é um círculo, então, π vezes r ao quadrado. A área da base, o π ele pediu para usar como 3. O raio, se o diâmetro é 10, o raio é 5 ao quadrado. A área da base igual a 3 vezes 25. A área da base igual a 75 centímetros quadrados. Achando a área da base, eu volto aqui para calcular o volume. Então, ele vai ficar 75 vezes a altura, que é 12, dividido por 3. Então, vamos lá. Fazendo a multiplicação aqui, ele dá 900, dividido por 3, eu tenho um volume de 300 centímetros cúbicos, ou nada mais é do que 300 ml, já que a proporção aqui é 1 para 1. Então, a alternativa correta é a letra B, 300 ml. Agora, para 18. Thaís está reaproveitando garrafas de vidro para confeccionar luminárias no formato de um cilindro circular reto. Como acabamento, ela pretende cobrir a lateral de cada luminária com papel celofane. A figura abaixo representa uma dessas luminárias com as medidas externas de sua altura e raio. Qual a quantidade mínima de papel celofane em centímetros quadrados que Thaís precisará cobrir a lateral dessa luminária é? Então, ele quer saber a quantidade mínima necessária. Aqui o raio é 10 e a altura é 30. Tá meio apagadinho aqui. Então, na verdade, ele quer o quê? A área lateral de um cilindro, que é 2πr vezes h. A área lateral, 2 vezes o π é para usar como 3,14. O raio, nesse caso aqui, é 10. E a altura é 30. Na área lateral, nós temos 1.884 centímetros quadrados. O importante, como vocês devem estar percebendo, é identificar o que o exercício pediu e quais são os dados que você tem no problema. Vamos lá, então, para 19. Uma fábrica de chocolates produz bombons de diversos formatos. Um desses bombons tem o formato esférico e é maciço, sendo totalmente preenchido com chocolate. O desenho abaixo representa o formato desse bombom com a indicação da medida do seu raio. Então, aqui está que o raio vale 3 e é para usar o π 3,14. Essa fábrica recebeu uma encomenda para produzir 100 desses bombons. A quantidade mínima de chocolate que essa fábrica precisa produzir para entregar essa encomenda é... Então, primeiro eu vou descobrir qual que é o volume de um bombom. E depois a gente multiplica para saber de 100. Então, ele quer saber volume aqui. Então, volume agora, lembrando que é uma esfera. Então, como é que é o volume da esfera? 4/3 de π vezes r ao cubo. Volume igual a 4/3 vezes... O π é para usar como 3,14. E o raio, nesse caso, é 3. 3 ao cubo. Então, resolve ali a potenciação primeiro. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Fazendo toda essa multiplicação, vou continuar aqui do ladinho.
toda essa multiplicação aqui na parte superior, eu gosto de fazer assim primeiro, então vai dar 339,12 sobre 3. Dividindo, eu tenho 113,04, tá? Só que isso daqui, lembrando que tá em centímetros cúbicos, mas é o volume de uma trufa aqui, de um bombom. E ele quer de 100, então eu preciso multiplicar esse valor por 100. Então, multiplicando aqui por 100, eu vou descobrir daí o volume total. Caso 11.304 centímetros cúbicos, que é a alternativa E. Agora, 20. Um objeto de decoração possui a forma de um tronco de cone circular reto, com bases paralelas, e a sua lateral é revestida de tecido. As bases do objeto têm 4 centímetros e 7 centímetros de raio, e a altura 4 centímetros, conforme observa-se na imagem a seguir. O tecido do objeto se rasgou e deseja-se substituí-lo. Qual é a quantidade de tecido necessária para revestir a superfície lateral do objeto? Então, ele nada mais é do que a área lateral de um tronco de cone. Então, a área lateral de um tronco de cone é o π vezes o G. Vou colocar como G1 aqui, que é esse pedacinho aqui, é a geratriz só do pedacinho do tronco, que multiplica o raio da base maior mais o raio da base menor. Vou colocar assim, maiúsculo e minúsculo, para ficar mais fácil. Só que essa geratriz, que é esse pedacinho aqui, ó, nós não temos, tá? Seria aqui o G1, eu tenho só a altura. A altura, ela tá aqui, ó. A altura eu tenho aqui 4. Esse pedacinho aqui também eu posso ter, porque se o total aqui é 7 e até aqui tem 4, esse pedacinho aqui vale 3. Então, eu consigo achar a minha geratriz através do Teorema de Pitágoras. Então, a geratriz ali do meu tronco de cone, lembrando que é ao quadrado, né? Porque o Teorema de Pitágoras, todos os termos são elevados ao quadrado, igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. G1 ao quadrado, aqui vai dar 16 mais 9. Vai ficar G1 igual a raiz de 25. Então, a minha geratriz do tronco ali é 5 centímetros. Descobrindo, então, eu volto agora aqui para conseguir achar a minha área lateral. O π era para usar como 3, a geratriz, que é aquele pedacinho nós acabamos de achar que é 5, o raio maior é 7 e o raio menor é 4. Posso fazer a soma aqui, posso fazer a multiplicação aqui fora também, que não vai interferir, ó. Vou fazer a soma primeiro aqui, 11. Então, eu fiz a soma que deu 11 e fiz essa multiplicação externa aqui. A área lateral igual, agora a outra multiplicação, 165 centímetros quadrados. Essa é a área lateral, o tanto de tecido aqui necessário para revestir. Agora, 21, fala assim, na parede da recepção de uma empresa tem uma placa de aço que representa a logomarca dessa empresa. A parte frontal dessa placa tem o formato de 4 paralelogramos congruentes, ou seja, 4 paralelogramos iguais. Observe na figura abaixo a representação dessa parte da placa, colorida de cinza com algumas indicações de medidas. Então, aqui ó, tem 10 centímetros e aqui 27 centímetros. Então, ele fala, quantos centímetros quadrados de área tem a parte frontal dessa placa de aço? Então, eu preciso saber a área. A área do paralelogramo, embora não pareça, mas ela é igual à área do retângulo. É base vezes altura. Então, a área é igual a base, nesse caso aqui, o 10, e a altura, 27. Então, a área desse paralelogramo vai dar 270 centímetros quadrados. Só que isso é de um paralelogramo, né? Eles são 4. Então, é só fazer 270 vezes 4, que eu vou ter 1.080 centímetros quadrados. Descobrimos, então, que é a letra D, a alternativa correta. O 22, ele fala assim, observe os sólidos geométricos apresentados no quadro abaixo. Temos aqui 5 sólidos. Qual desses sólidos é um corpo redondo? O nome já diz tudo, né?
Precisa ter uma parte circular, arredondada aqui. Então, é a letra A, o primeiro sólido aqui, que é um corpo redondo. Quase acabando. A 23 fala assim: para preparar enfeites, uma floricultura utiliza 2 tamanhos de esfera de espuma. A medida da superfície da esfera maior é 1.728 centímetros quadrados e a medida do raio é 4 centímetros a mais do que a medida do raio da esfera menor. Um novo funcionário dessa floricultura vai produzir novas esferas de espuma do tamanho da menor e para isso precisa saber a medida do raio dessa esfera. Qual é a medida em centímetros do raio da esfera menor utilizada nessa floricultura? As maiores informações que eu tenho aqui é da esfera maior, né? Então, eu tenho a área da superfície esférica maior. Então, já sei que eu vou precisar da fórmula da área da superfície esférica, que é essa aqui, ó. Área igual a 4πr ao quadrado. E ele diz que o raio é 4 a mais do que da esfera menor. Então, se eu descobrir o raio da esfera maior, consigo descobrir o da menor também. Então, vamos lá. A área eu tenho, que é 1.728. 4 vezes. O π é para usar como 3. E o raio é o que eu estou procurando. Faço a multiplicação aqui, né? Então, 1.728, 4 vezes 3, 12, vezes r ao quadrado. O 12 aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Igual a r ao quadrado. Então, já vamos passar em forma de raiz aqui dessa divisão. Então, 1.728 dividido por 12, 144. Já passei a potência em forma de raiz. Então, o meu raio deu 12. Só que lembrando que esse aqui é da esfera maior, tá? Ele falou que a medida do raio é 4 vezes a mais do que a medida da esfera menor. Então, é só eu diminuir 4 aqui, que eu tenho o raio da esfera que eu quero. No caso, 8 centímetros, que é a alternativa B. 24. Uma indústria farmacêutica fabrica certo tipo de medicamento. Esse medicamento é moldado em comprimidos sólidos em formato cilíndrico, cujas dimensões estão indicadas na figura abaixo. Então, aqui tem 6 milímetros e aqui 2,5 milímetros. E π igual a 3. Cada cartela desse medicamento contém 8 desses comprimidos. Qual é o volume de medicamento em milímetros cúbicos contido em uma dessas cartelas? Então, eu preciso fazer o volume desse medicamento aqui e depois multiplicar pela quantidade que tem na cartela, que é 8. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, a base é um círculo, então é π vezes r ao quadrado. A área da base, o π vale 3. O raio aqui, se aqui o diâmetro é 6, o raio vale 3 ao quadrado. A área da base igual a 3 vezes 9. Então, descobri que a minha área da base vale 27 milímetros quadrados. Beleza, descobri a área da base. Agora, eu preciso descobrir o volume. Então, eu volto com esse 27 aqui e multiplico pela altura, que é 2,5. O volume vai ser igual a 67,5 milímetros cúbicos agora. Só que esse é o volume de um comprimido. E na cartela vem 8. Então, é 67,5 vezes 8. Que vai dar 540 milímetros cúbicos. Que é a letra D. Agora aqui, o 25, fala assim: Carlos é serralheiro e utilizou uma chapa retangular de 12 metros quadrados para fazer um portão de uma garagem. Ele perfurou essa chapa com 4 aberturas triangulares idênticas. Observe na figura abaixo essa chapa e as aberturas criadas em cinza com algumas de suas medidas. Com quantos metros quadrados de área essa chapa ficou após essas aberturas? Então, a chapa total aqui, essa parte retangular, era 12 metros quadrados. Mas ele fez as 4 aberturas, que está indicada aqui, ó. É um triângulo, a base dele é 1,2 e a altura 0,2 metros. Então, como é que eu vou descobrir com a área que ficou? Eu vou fazer a área desse triângulo, multiplicar por 4 e diminuir do total. Então, vamos lá. A área de um triângulo, como é que eu faço a área do triângulo? Base vezes altura, dividido por 2.
A área igual, a base é 1,2, a altura 0,2, dividido por 2. A área vai ficar igual 1,2 vezes 0,2, 0,24. Dividido por 2, eu tenho 0,12 metros quadrados. Descobri a área de uma dessas aberturas. Então, eu vou fazer 0,12 vezes 4, porque é um total de 4 aberturas ali, que vai me dar 0,48 metros quadrados. Como anteriormente a chapa tinha 12 metros quadrados, então é só eu fazer 12 menos 0,48, que vai me dar 11,52 metros quadrados. Essa é a área final aqui, que é a letra E. E o último exercício fala assim: o prefeito de uma cidade pretende plantar grama em todo o canteiro central de uma praça. Observe na figura abaixo algumas indicações de medidas desse canteiro, que tem o formato de um hexágono regular. A grama que esse prefeito escolheu custa já colocada R$20 no metro quadrado. Qual será o valor em reais que esse prefeito gastará com o plantio de grama nesse canteiro? Então, eu preciso primeiramente saber a área desse canteiro. Eu posso fazer através da área do triângulo. O que diz a área do triângulo? Que é base vezes altura dividido por 2. Se eu fizer a área de um triângulo aqui, eu consigo fazer de todos, do hexágono, porque ele é um hexágono regular. Significa que todos os lados dele aqui têm a mesma medida. E ele forma 6 triângulos aqui iguais. Então, vamos lá. A base é 6. A altura é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar lá. A área igual 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9, né? Só que ele pedia aqui para usar o raiz de 3 como 1,7. Então, fica 9 vezes 1,7. Então, a minha área deu 15,3 metros quadrados. Só que essa área que eu fiz é de um retângulo aqui, ó. Para eu descobrir da praça toda, eu tenho que multiplicar por 6. Por que por 6, ó? Porque ele forma 6 triângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, por isso que eu multiplico esse valor por 6. Então, vamos lá. 15,3 vezes 6. Eu vou ter lá 91,8 metros quadrados. Essa é a medida da área do hexágono como um todo, dessa pracinha aqui. Ele falou que por metro quadrado era R$20. Então, eu preciso multiplicar agora 91,8 vezes 20. Que daí eu vou descobrir o valor em dinheiro que ele vai pagar, que é R$1.836, que é a letra E. Ok, pessoal? Essa foi a prova Paraná aqui da segunda edição, a parte de matemática. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, deixe seu like aí e continue assistindo os nossos vídeos. Obrigada e até a próxima!